Saúde os amados irmãos e os caros ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a mais um estudo bíblico intitulado ao tema Irá para o Inferno quem ama e defende Kenzo Atsushi e o Robert Atsushi. Portanto, irá para o inferno aqueles que amam, aqueles que creem, aqueles que defendem com unhas e dentes os testemunhos ou os supostos testemunhos de Kenzo e Robert Atsushi. E isto é baseado numa resposta a uma pergunta que o irmão Lucas da IPDA me fez. Ele perguntou: só de crer nos testemunhos do Kenzo leva para o inferno, pastor? Essa foi a pergunta que ele fez. Não acha que é um exagero? As pessoas que têm uma vida santa perante Deus também serão condenadas? Portanto, ele aqui deduziu, não é, que existem pessoas que seguem o Kenzo Atsushi, seguem esses testemunhos e que elas levam uma vida santa. Mas será mesmo que elas levam uma vida santa? E eu vou responder usando uma figura de linguagem que é a interrogação. A figura de retórica é a interrogação que o apóstolo Paulo também utilizava, especialmente na carta que ele escreveu aos Romanos. Portanto, eu vou começar agora a minha resposta para ele. Vou responder com uma interrogação. Eu pergunto: quem crê que a Cinderela, a Bela Adormecida e o Peter Pan são pessoas reais, irá ser salvo? Não, pois não. E de igual modo, quem crê em Kenzo Atsushi e em Robert Atsushi também não irá ser salvo coisa nenhuma. Por vários motivos bíblicos, tais como crer em fábulas e em heresias, amar e defender a mentira e a idolatria que é feita a esses personagens. Por isso, irá para o inferno quem ama e defende o Kenzo e o Robert Atsushi? Sim, certamente. E isso não é nenhum exagero da minha parte, mas apenas aquilo que a santa, verdadeira e infalível Palavra de Deus nos leva a entender. Pois tudo deve ser julgado pela Palavra. Em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Deus agora exorta a nação de Israel: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, quem se esquece da palavra de Deus e apenas se lembra do testemunho, troca a palavra de Deus pelo testemunho do Kenzo e do Robert, Deus também se vai esquecer dos filhos desses cristãos. Isto é um juízo claro aqui, profetizado pelo profeta Oséias, por Deus, não é? Profetizado pelo Espírito Santo de Deus na vida do profeta Oséias. Capítulo 6, versículo 3 diz também: então conheçamos, está aqui o remédio, para a gente não ser destruído por Deus, por causa da falta do conhecimento da palavra de Deus, por causa de termos rejeitado a palavra de Deus e termos crido em fábulas, há um remédio. Oséias capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a Yahvé. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva será o dia que rega a terra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Quer dizer, não importa se quem vai pregar na tua igreja é neste caso, o missionário Davi Miranda já não vai, mas quando era vivo o Davi Miranda, ou se fosse o Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando eram vivos, mesmo fossem esses grandes homens de Deus e outros grandes homens de Deus, o evangelista Gigi Havel também já dorme no Senhor, e muitos outros grandes homens de Deus, homens de testemunho, homens de grande obra para o reino de Deus, ainda que fossem homens grandes em termos de dimensão do ministério que possuem, ainda que sejam homens famosos por causa da mensagem que pregam, ainda que eles preguem sempre coisas santas aparentemente, deve ser sempre analisado. Diz aqui:
o que eles pregam e comparar com as Escrituras, que eles podem errar. Mesmo homens de Deus podem errar, quanto mais os falsos profetas. E neste caso, quem criou a fábula de Kenzo e Robert Atsushi é um falso profeta. Então diz aqui, Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres. Portanto, foram mais sábios. Foram mais prudentes. Foram mais excelentes do que aqueles que estavam em Tessalónica. Os crentes de Bereia, eles não criam em tudo o que ouviam. Não é como hoje os cristãos que já não vão no culto, trocaram os cultos nas igrejas por estar em casa a ouvir falsos testemunhos no YouTube. Trocaram culto, onde se ouve a verdadeira e santa palavra de Deus, trocaram as suas igrejas pela sua casa. Não é? Trocaram a adoração a Deus para a adoração a Kenzo e Robert Atsushi. Portanto, estes foram mais nobres. Os crentes de Bereia foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalónica. Porque de bom grado receberam a palavra genuína, mas examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Quer dizer, ele pregava que Jesus é Deus, tudo bem, está escrito Jesus é Deus. Aleluia, ricanta Senhor meu e Deus meu, disse Tomé. Mas no caso de Kenzo e Robert Atsushi tem muita heresia, meu irmão. Muita heresia. Glória a Deus, como por exemplo Kenzo, aleluia, depois de ti não se levantará outro. Quer dizer, Kenzo é o maior, o último e o melhor, o supra-sumo dos profetas. Isso é heresia, meu irmão. Quem nunca mais se levantará outro é depois de Moisés. Outro profeta igual a Moisés. Então já estão colocando Kenzo acima de Moisés. Teve até aí um missionário que declarou que Deus lhe revelou Deus, mas não foi Deus que eu sirvo. Não foi o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não foi o Criador dos céus e da terra. Foi outro Deus, o Deus caído. O demónio revelou para ele, certamente, que não há homem mais brando na terra do que Robert Atsushi. Isso é mentira, meu irmão. Isso é heresia de perdição, doutrina de demónios. Amém? Glória a Deus. Isso é exaltação própria. Então, meu irmão, cuidado, irmão, com as falsas revelações, falsas visões, falsas profecias. Aleluia. Deus está irado, meu irmão. Aleluia. Porque estão brincando com a palavra de Deus. Então é bem claro. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então porquê é que a pessoa crê em Kenzo Atsushi? É disto, tudo o que ele fala está de acordo com a palavra. Mas ele não fala nada, ele fala alguma coisa, não. É o robô. Então tudo o que o robô fala está de acordo com a palavra de Deus? Não, meu irmão. Conforme já vamos ver mais adiante. Não está tudo, não. Aparentemente é santo, tem uma capa de santidade. Aparentemente é sã doutrina. Aparentemente é contra o mundanismo, contra as vaidades, contra a pintura, joia e maquiagem, contra as roupas imorais escandalosas, contra a roupa curta, contra a mini-saia, contra o shortinho. É contra o salto alto, é contra a depilação, é contra a contracepção, é contra tantas outras coisas que são de facto pecados. Segundo casamento é pecado, divórcio é pecado, muitas coisas. Está muito bom. Eu não estou contra as doutrinas verdadeiras que eles falam nos supostos testemunhos. Porém, essas doutrinas eu já as aprendi pela Bíblia. Não precisei de ouvir mentiras na internet. Nem tinha internet quando eu me converti. Aleluia. E um dia mais tarde também não irei ter. Quando começar a perseguição aos cristãos. Porque os verdadeiros vão ser perseguidos. Só vai continuar a ter internet os falsos. Aqueles que vão receber a marca da besta na mão ou na testa. O chipzinho na mão ou na testa. E que vão seguir o Papa Francisco ou o Papa dessa altura. Que será, muito provavelmente, o falso profeta. Então quem seguir o falso profeta em adoração ao anticristo, à besta, esses realmente são cristãos, vão continuar na internet. As suas igrejas vão continuar abertas. Não vão ser mandadas fechar por lei, por decreto-lei. Aleluia mundial, não. Esses não vão ser perseguidos. Vai ser um mar de rosas. Porque já receberam um chip, a marca da besta na mão ou na testa. Eu, como não vou receber a marca da besta na mão ou na testa, vai haver uma altura em que eu não vou mais poder utilizar a internet. Porque na internet nós pregamos contra o homossexualismo, contra o lesbianismo, contra o travestismo, contra o transexualismo, contra a orgia, contra a pornografia, contra a pedofilia, contra o adultério, contra o divórcio, contra o segundo casamento, xarai, cantai, contra a televisão que é o olho do diabo, contra a Smart TV, que é o outro olho do diabo, ricanta la mastéria, ora managaché, pregamos lá mai contra a fofoca, pregamos contra tudo o que é pecado, contra a intriga, contra a contenda, xarabai, contra a inveja, contra o ciúme, contra o ódio, aleluia, tudo isso é pecado, contra a idolatria, mas há pecados que eles não querem que a gente pregue, e eles não vão querer mais que a gente pregue contra as seitas, contra as falsas religiões como a macumba, a umbanda, a quimbanda, a candomblé,
voodoo, Xangô, pagelância, esoterismo, ocultismo, nova era, feitiçaria, magia, bruxedo, satanismo, idolatria, catolicismo, aleluia, mormonismo, jeovismo, xarabá, adventismo, tudo isso é seita, heresia, falsas igrejas como o budismo, falsas religiões como o budismo, hinduísmo, jainismo, zoroastrismo, taoísmo, confucionismo, shintoísmo, e vários outros ismos filosóficos. Eles não vão querer que a gente pregue contra outras religiões, não vão querer que a gente pregue contra o homossexualismo, contra o movimento LGBT. Aleluia, ricantalabasté. Então qualquer dia, acabou, meu irmão, para o verdadeiro cristão acabou, porque se prega contra o pecado. Aleluia, então esse povo aí que saiu da sua igreja e que está só em casa, assistindo falsos testemunhos no YouTube. Falsos testemunhos no YouTube. Aleluia! Falsos testemunhos no YouTube. Ricantalamastéria. Recambanai. Esse povo irá aparecer. Esse povo irá ser lavado, já está sendo lavado cerebralmente, irá ser chipado. Também, posteriormente. Para continuar na internet. Então é bem claro. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ele não disse, errais não conhecendo o testemunho de Ken Zatsushi. Ele não disse isso. 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então eu comparando as coisas espirituais, que é a revelação da palavra de Deus, com a suposta revelação do testemunho, eu declaro, sem medo de errar, que ele é falso. Ele não vem do Espírito Santo, mas do Espírito do engano. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 12, versículo 46. Olha o que é que Jesus disse. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que em mim crê não permaneça nas trevas, ou seja, na escuridão. Aleluia. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, não julgo. Jesus não julga porque ele estava aqui em corpo. Ele não veio para julgar, ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quando ele veio em carne, há 2000 anos atrás, nascido de mulher, quando ele andou aqui entre nós com um corpo humano, aleluia, mortal, com um corpo mortal humano, ele não veio para julgar. Mas ele agora também não está para julgar, está para interceder como advogado. Se tu te arrependeres de ter crido nas fábulas, Deus vai te salvar. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aleluia. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado é só a de julgar no último dia. Então, no dia do juízo final, esta palavra vai julgá-lo. Que vês tu, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem porque eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Jeremias 1,12. Então, meu irmão, Jesus agora está como advogado. Mas tem um detalhe. Após a morte segue-se o juízo. Se tu morreres, tu vais ser julgado. Ele já é juiz. Porque ele já não está aqui no mundo. Aqui na terra. Aleluia. Ele está no céu, à destra do Pai. Aleluia. Ele é advogado dos vivos. Mas ele é juiz dos mortos. Instituído dos mortos. Aleluia. Ricantalamastéria. Se tu morreres, segue-se o juízo, céu ou inferno. E ninguém vem ao Pai senão por mim, dizia Jesus em João 14, 6. Então, se tu negares a Jesus e o trocares por Ken Zatsushi, tu vais ser negado naquele dia. Se tu negares a palavra de Deus, se tu não receberes a palavra de Deus, não é que é a palavra que está na Bíblia, mas receberes as palavras do testemunho, tu vais ser condenado naquele dia. Aleluia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Agora, repara aqui o que é que diz o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. Profetizando o que é que Isaías profetizou. Em Isaías 8, do 20 ao 22. Há lei e há o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra é porque não há luz neles. Aleluia. Então se eles não falarem segundo a palavra de Deus, aleluia, se não falarem de acordo com o que está na palavra de Deus, não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome enfurece-se? Então maldicerão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Então vão para o inferno. Se eles, no lugar de falarem de acordo com a palavra de Deus, falam o contrário, aprovando e apoiando as mentiras, os erros, as contradições e as heresias constantes nos supostos testemunhos do Kenzo e do Robert Tatsushi, eles serão lançados nas trevas exteriores no inferno. Então irão para o inferno, não é para o céu.
A santidade apregoada pelos seguidores e defensores de Kenzo e Robert Atsushi é uma santidade falsa, uma pseudo-santidade, pois ela contém mentira, engano, defesa de heresias e idolatria a esses personagens míticos criados pela imaginação da mente humana. E isso daí jamais se deveria chamar santidade, mas sim iniquidade. Eles não são santos, mas iníquos. E a Bíblia diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, conforme está em 1 Pedro 1, 15 e 16, ou seja, no espírito, na alma e no corpo, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E não apenas no corpo e nas vestes. E sem a santificação ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12, 14. Porém, a santidade patenteada pelos adeptos de Kenzo e Robert Atsushi é apenas exterior, na aparência do corpo e nas vestes, típica de um fariseu hipócrita, exaltado, orgulhoso de si mesmo e exibicionista. E Jesus responde para eles: condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Portanto, eles com o mosquito, o que é mosquito? Largar vestes indecentes. É pecado, as vestes indecentes mas é fácil de largar. O mosquito é coisa pequena. É algo que a pessoa pode fazer facilmente, que é algo do corpo, é algo exterior. Não é tirar a mini saia e colocar uma saia mais longa, uma saia a meio da canela. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é fácil. É só tomar posição, postura para com Deus. Tirar o batom e lavar a cara e tirar a maquiagem, não é? O rímel, o rouge, a base, aleluia, o esmalte das unhas. Isso é fácil fazer essa limpeza. E não colocar mais. Isso é um mosquito. Tirar a televisão de casa é um mosquito. Rimanagasuri cantar, deixar de viver demasiado, fazer separação de corpos, não é? Isso é um mosquito. Agora engolir um camelo. Eles engolem o camelo. Que camelo é esse? Ricantalamanaya, suriandas, néria. Creem em mentiras. Aleluia. Os mentirosos vão ficar de fora do reino de Deus. Está em Apocalipse 21:8. Eles creem em mentiras. Amam fábulas. Aliás, amam a mentira também. Vão ficar de fora. Não é? Eles, aleluia, não suportam mais a sã doutrina, mas voltam-se para as fábulas. Aleluia, camelo, fábulas, mentiras. Fazem idolatria a esses personagens. Trocam eles. São mais importantes que Kenzo do que Jesus. Para eles, todo o dia tem que ouvir esse tipo de testemunhos com voz robótica. Não somente os do Kenzo e do Robert, mas há dezenas e dezenas, eu creio que centenas de testemunhos na internet com voz robótica são falsos. Não somente os do Kenzo e do Robert. E estão postados em vários canais do YouTube que se dedicam só a testemunhos. Entre aspas. Claro que metem alguns verdadeiros no meio. Não é? Que é para enganar a traça. Para parecer que realmente os outros também são verdadeiros, mas não são. Então eles com o mosquito engolem o camelo. Eles com o mosquito. Aleluia, ricantarabachéria. Aleluia, deixam de falar palavrão. Ok, são mosquito, é algo exterior. Mas por dentro continuam, aleluia, ricantarabachéria, no engano. A viver o engano. Glória a Deus, ricantalamastéria. Deixaram a adoração, a idolatria, a imagem de escultura, a Aparecida de Goiânia, ou a Aparecida, aleluia, a Maria Aparecida. Mas continuam com a idolatria, aleluia, a um personagem, a Kenzo e Robert Atsushi. Então engolem camelo, são idólatras na mesma. Com o mosquito vem só um detalhe, mas esquecem-se do geral. Engolem camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus dizia que coais o mosquito e engolis o camelo. São condutores cegos. Eles estão conduzindo o povo à cegueira. Eles são cegos e estão conduzindo o povo à perdição, não à salvação. Quem inventou essa fábula do Kenzo está conduzindo multidões, centenas de milhares de pessoas até à condenação eterna, não é à salvação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Não é só as vestes e o corpo, temos que ser santos. A gente tem que ser santo na alma e no espírito. Aleluia, glória a Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, a uma sepultura pintada de branco, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortes e de toda a imundícia. Assim também
Vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os fãs do Kenzo e do Robert Atsushi, aleluia, aleluia, Rimanagashai, tentam guardar toda a lei de Deus. Ou aparentam guardar, aleluia, toda a lei de Deus, mas tropeçam em vários pontos da mesma lei, se tornando por isso culpados por todos os pontos, aleluia. Tiago capítulo 2, versículo 10, por qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, em um só ponto tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Aleluia. Então, aquele que te disse, Rikantalamanaya, que a mulher, a santa mulher de Deus, deve vestir com pudor e modéstia, com um traje decente, decoroso, não indecente, não escandaloso. Aleluia. Também disse que tu não deves amar e crer em mentiras. Aleluia. Aquele que te disse, aleluia, que o enfeite das esposas não seja o exterior no uso de joias de ouro, no frisado de cabelo ou no luxo dos vestidos, está lá em 1 Pedro 3:3 e 4. Também disse que tu não deves ser idólatra e nem crer em fábulas. Então tu estás feito transgressor da lei. Tiago, capítulo 2, versículo 11. Porque aquele que disse não cometerás adultério também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matas, estás feito transgressor da lei. Se tu depois dizes que não usas roupa escandalosa, não te pintas, aleluia, mas crês em fábulas, em mentiras e em heresias de perdição, tu estás feito transgressor da lei. E por isso não adianta vestir santamente até aos pés, a arrastar pelo chão, e aí também já é extravagância. Não adianta vestir santamente, mas amar e crer em heresias e mentiras. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Por isso é que não é exagero falar que quem crê em Kenzo e Robert Atsushi irá para o inferno se não se converter. Pode-se converter. Aleluia. Um pouco de pecado contamina todo o corpo e o levará à destruição, que é a condenação eterna. Gálatas 5:9. Glória a Deus. A maioria dos seguidores e dos defensores de Kenzo e de Robert Atsushi se acham mais santos que os demais cristãos que não creem e nem seguem essas fábulas, incluso a pontos de afirmarem que aquele que não crê nesses testemunhos e se levantar contra o Kenzo e o Robert Atsushi é porque vive uma vida mundana de pecados e já foi até condenado, pois blasfemou do Espírito Santo. E a Bíblia descreve o comportamento desses fanáticos torcedores dos super-heróis imaginários. Isaías, capítulo 65, versículo 5 ao 7. Que dizem, fica onde estás, e não te chegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Estes são fumaça do meu nariz, um fogo que arde todo o dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Então eles dizem, eu sou mais santo do que tu, vai para lá. Nós aqui é que somos mais santos. Não existe santidade igual a Kenzo. E nós andamos na sua santidade, seguimos os seus passos. Eles, em vez de seguirem os passos de Jesus, nunca houve mais santo do que Jesus, homem mais santo do que Jesus na Terra, seguem Kenzo, que nem sequer existiu. Foi inventado. Então eles são mais santos do que os demais. A santificação verdadeira e bíblica inclui não crer em heresias e não amar a mentira. E essa história forjada do testemunho do Kenzo e do Robert Atsushi está cheia de heresias de perdição e doutrinas de demónios. Exemplos que eu nem vou dar ao trabalho de refutá-los aqui porque já os fiz. Aliás, já o fiz noutras postagens. Primeiro, pacto de silêncio igual àquele que se faz na maçonaria, sociedades secretas e o satanismo. Segundo, ordem divina para se esconder e não aparecer. Não dar a cara. É antibíblico. Terceiro, Kenzo faz com Jesus a mesma aliança que Jesus fez por ele quando morreu na cruz para nos salvar. Então Kenzo morreu numa cruz naquele dia para salvar Jesus dos seus pecados. Então fez de Jesus um pecador e Kenzo é o nosso Salvador. Vê que heresia dos quintos dos infernos. Quarto, a escada é a salvação e não Jesus Cristo. Essa escada que tu viste é a salvação. É o que diz no falso testemunho do Kenzo Atsushi. Quinto,
Kenzo desce ao inferno, vai a voar até o inferno. Agora está muito em moda o elevador para o céu e para o inferno. Kenzo desce ao inferno para resgatar a alma de Leslie, um cristão rebelde que morreu em pecado. Ele foi lá ao inferno, Leslie estava a ser atormentado na chama infernal, estava a ser açoitado pelos demónios. Aleluia, lá o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Ali ele estava a ser queimado, ai, 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 ui, ui, ui. Chega lá o Kenzo, junto com o anjo, e o Kenzo vai e resgata o Leslie. Tira o Leslie do inferno, porque o Kenzo é que tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Já não é Jesus, é Kenzo, não é? Que tem a chave. Eu suponho que seja Kenzo que tenha o poder de abrir e fechar o inferno. Chegou lá e ele abriu o inferno e sacou a alma que lá estava sofrendo porque morreu em pecado e a trouxe de volta à terra e foi ressuscitado. Então o Kenzo é Salvador. Ele é o remidor, resgatador, o expiador. Aleluia. Sexto, ordens dadas aos anjos pelo homem. Isto aqui dispensa comentários. Amém? Porque somente Ele, Deus, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. É Ele, não és tu que vais dar ordens. Sétimo, anjo materializa e vai pregar o Evangelho na Síria junto com Kenzo. E este anjo, ele vai pregar como se fosse um homem materializado, um corpo humano, vai pregar o Evangelho na Síria junto com Kenzo. E este anjo expulsa demónios, cura enfermos, opera maravilhas, ou seja, faz milagres e ganha muitas almas para Jesus. Aleluia! Fazendo de Deus um mentiroso que promete e não cumpre. Então eles estão fazendo de Deus não só um mentiroso, um palhaço. O Deus descrito no testemunho de Kenzo e Robert Tatsu é um Deus palhaço. Amém? Porque na sexta experiência diz que nem posso enviar os anjos, mas comissionei a igreja para isso. Quer dizer, para evangelizar, para ganhar almas. No suposto testemunho, na sexta experiência, diz que Deus não pode enviar os anjos. Mas depois na oitava já envia. Que Deus mentiroso é esse? É o capeta, meu irmão. O Deus descrito neste testemunho é o Satanás. É o capeta. Faz de Deus, do Deus verdadeiro, um Deus mentiroso. Que promete e não cumpre. Então o Deus descrito nos testemunhos é o capeta, é o Satanás. Oitavo. Robert expulsa o demónio de uma mulher. Diz, sai dessa mulher. E ordena que esse demónio entre no corpo de outra mulher e o possua. Uma mulher que antes não possuía. Aleluia. Ou seja, uma mulher que antes o demónio não estava no corpo dessa mulher. Então, ele manda sair o demónio de uma mulher, o demónio sai de uma mulher e depois de agora entra no corpo daquela mulher. E o demónio entra no corpo daquela mulher e ela fica possessa. Aleluia. Cai no chão possuída, estrebuchando. Vê que heresia de perdição, doutrina de demónios. 9. Demónio materializa e vai pregar o Evangelho dentro de uma igreja. Isto é para rir. O diabo já tem os falsos profetas. O diabo não iria fazer isso. Amém? E muitas outras aberrações. E tudo isso são heresias de perdição e doutrinas de demónios. 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, são falsos mestres, falsos ensinadores, falsos professores e doutores da Bíblia, teólogos, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós comércio com palavras fingidas, sobre os quais já dá largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Repare que o texto não diz heresias de salvação, mas sim heresias de perdição. E por isso quem crê em heresias será condenado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, fica bem claro, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não são apenas aqueles que falam heresias, ou os que ensinam as heresias, mas também aqueles que concordam com as heresias que serão condenados. Amós capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Todo aquele que consente com a heresia, além deste testemunho, e os defensores desta heresia do testemunho de Kenzo e Robert Atsushi serão condenados. Portanto, todo aquele que consente com a heresia e os defensores das heresias constantes nos testemunhos do Kenzo e do Robert Atsushi serão condenados.
Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, são dignos de morte, os tais coisas praticam, não somente os que as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então repara aí, são dignos de morte, tanto morte física como morte espiritual. Recamanai, aqueles que não se importam ter conhecimento de Deus. Aleluia. Ricantalamanai, suriandas. Aleluia, glória a Deus. Alabai, suriandas, néria. Aleluia. Então estão cheios de engano. Então, o indivíduo que cria uma história é um enganador. Uma história para enganar o povo de Deus enganador. Glória a Deus. Aleluia. Ricantalamastéria. Ele é inventor de males. Ele inventou um mal. Este testemunho é mau. Ele é maligno para a nossa vida espiritual. E diz que são dignos de morte. Os tais coisas fazem. Então, quem criou o testemunho falso de Kenzo Atsushi é digno de morte. E não somente os que as fazem, mas também aqueles que consentem, aqueles que concordam. Consentem em ouvir e acham bonito. São dignos de morte. Quem defende Kenzo e Robert Atsushi são os abomináveis. E os abomináveis ficarão de fora. Aleluia. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Provérbios 17, 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um quanto o outro, são abomináveis ao Senhor. Tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Então, o que justifica o ímpio, que é o criador da fábula dos Atsushis, e o que condena o justo, o atalaia de Israel, o pastor zeloso, que zela pela doutrina e defende o rebanho do ataque dos lobos, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Portanto, eles aplaudem e apoiam quem criou esta fábula dos Atsushis e condenam aqueles que falam a verdade, dizendo que esta história é falsa. Portanto, eles são tão abomináveis, aleluia, tanto um quanto o outro são ambos abomináveis. Incluso houve uma mulher que me chamou de possesso só porque eu lhe disse que a suposta revelação que ela diz que teve, confirmando a existência de Kenzo Atsushi e a veracidade dos seus testemunhos, não veio da parte de Deus, pois Deus jamais irá confirmar uma mentira como sendo uma verdade. Oséias capítulo 9, versículo 10. Achei Israel como uvas no deserto. Uvas no deserto é uma coisa boa. No deserto não há nada. Então, achei Israel como uvas no deserto. Vi os vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Só que tem um porém, mas eles não foram. Aliás, mas eles foram, assim é que é, mas eles foram para Baal Peor. Então, eles serviram outro senhor, serviram outro Deus e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Portanto, eles estão-se consagrando para Kenzo e para Robert. Estou seguindo Kenzo. Estão-me consagrando para satisfazer, para agradar a Kenzo, a Robert. Não é? Consagraram-se a essa vergonha, a esse ídolo, a esse Deus caído, a esse demónio. E se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Portanto, quem ama esses mitos, essas farsas, essa fábula, ele se torna abominável por causa daquilo que eles amam. Eles amam essas mentiras. Tito capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Quem conhece realmente a Deus não vai seguir Kenzo nem Robert Atsushi. Quem conhece profundamente não vai seguir, vai para a Bíblia. Aleluia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Porque já é bastante, ou é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, ou seja, em lascívias, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Portanto, agora já basta. Já chega. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e que
cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então não vai entrar esses abomináveis. Muitos dos seguidores de Kenzo e Robert Atsushi estão cometendo o pecado de idolatria, pois para eles tem mais valor Kenzo Atsushi do que o próprio Senhor Jesus Cristo, e o ouvir o testemunho dele do que ler a Bíblia. Trocaram Jesus por Kenzo e a palavra de Deus pelos testemunhos do pastor Kenzo, do suposto pastor, só se for pastor de bodes. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Kenzo e a Jesus Cristo. Ou serves a Kenzo Atsushi, ou serves a Jesus Cristo, ou serves a Robert Atsushi, ou serves a Jesus Cristo. 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse... Elias era o perturbador de Israel. Eu estou a ser o perturbador da internet. Aleluia. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Então se Kenzo Atsushi é Deus, seguiu. Mas se Jesus Cristo é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram. Portanto, deixaram Jesus Cristo. O manancial de águas vivas. Ou seja, a fonte da palavra de Deus que se encontra na Bíblia. E cavaram cisternas rutas que não têm água. Ou seja, falsos testemunhos que não os vão salvar. Aleluia. O testemunho de Kenzo e Robert Atsushi nem testemunho é, mas uma mentira. E as suas experiências, supostas experiências, são uma fábula. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Se desviarão da fé, são desviados, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo que autorizar a sua própria consciência. Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Não admitirás falso boato, ou seja, falsa notícia, falso testemunho. Não admitirás notícia falsa, falso testemunho. E não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Então porquê é que a gente se está levantando contra? Porquê é que não ficamos calados? Porque nós não podemos admitir uma notícia falsa, um falso testemunho, algo que é dito como verdadeiro e é falso. É um falso boato, é um falso rumor. Não existe, Kenzo Atsushi. Rimanagashai. Não porás a tua mão com o ímpio. Quer dizer que se eu vou tolerar isso, eu vou estar a ser igual ao ímpio. Vou estar a incorrer na mesma condenação. Para seres testemunha falsa. Tem gente a dizer, eu testemunho. Deus me revelou que Kenzo é real. Deus me revelou que Robert é real. Não há homem mais brando na terra do que ele. É mentira, meu. Não foi Deus. Foi o capeta que te revelou. Satanás. Se não inventaste a carne, foi o diabo que te revelou. Através dos seus demónios. Cuidado, irmão. Não sejas testemunha falsa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 4. Conjuro-te, pois, ou seja, testemunho, pois, testifico, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redarguas, ou seja, questiones duas vezes, repreendas e exortes com toda a longanimidade e doutrina, com toda a paciência e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo como chão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então voltaram à fábula. Voltaram às fábulas. Se desviaram da Bíblia, da palavra de Deus, e agora estão no testemunho do Kenzo e do Robert Atsushi. Já vai em 30 experiências, contando com a parte 1, parte 2 e parte 3 da 7ª, 8ª e 9ª experiência do Kenzo, e também de muitas outras divididas em duas partes do Robert, com Mistérios Celestiais, primeira e segunda parte, já vai em 30 experiências. 30 experiências, meu irmão. E agora criaram novas. Criaram testemunho do diácono Phil Santos. Já vai em 3 experiências e mais uma visão com o Robert. Uma visão falsa, claro. Novamente, Phil Santos, mais uma personagem criado com voz robótica. Agora criaram também o Guilherme Farias. Já vai com 3 experiências. Também supostamente para... Né? Então estão criando outros. Criaram também a Kimberly Watson e Michael Watson. Supostas testemunhas do Kenzo. Estão criando um alibi que é para não serem descobertos, desmascarados, que é tudo farsa. E também testemunho de Ronald Mussona, ex-satanista, da 4ª experiência do Kenzo. Então estão criando novas histórias para continuarem as fábulas e para não se descobrir também que os outros testemunhos que estão colocados no seu canal, a maioria, 90 e tal %, são falsos. Especialmente esses que têm a voz robótica. Também histórias inventadas, para não perderem inscritos.
Então desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Anátema é maldito. O testemunho de Kenzie Robert Atsushi nem testemunho é, mas uma mentira. É mais uma mentira inventada para enganar os cristãos, e a Bíblia diz que se nós amarmos a mentira e o engano, somos malditos e temos por pai ao diabo e ficaremos de fora do reino de Deus. Aleluia. É forte a palavra. Romanos 1,25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Provérbios 14,25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Isaías capítulo 9, versículos 16 e 17. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por ele são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices. E nem com tudo isto cessou a sua ira, pois ainda está estendida a sua mão. Malaquias capítulo 1, versículo 14. Pois maldito seja o enganador, seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Então maldito aquele, irmão, que tem uma oferta para dar a Deus, não é? Porque a gente deve fazer tudo para a glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória e depois eternamente a ele. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então maldito é aquele que, tendo um testemunho verdadeiro, vai postar um falso testemunho. Tem gente que até nos seus canais está colocando estes testemunhos. Então é maldito. Aquele que, tendo um testemunho verdadeiro de alguém que realmente existe, coloca um testemunho de alguém que nunca existiu. Personagem fictícia. Maldito seja o enganador. Aquele que posta, aquele que promove, aquele que reposta nos seus canais. Maldito. Que tem o verdadeiro, tem uma oferta de cheiro suave, uma oferta pura. Tem um testemunho verdadeiro, sem mancha, sem pecado, sem mácula, sem heresia. Coloca um testemunho cheio de heresias, de mentiras. Alabai, Surikai, Ramachéria. Maldito. Aleluia, seja o enganador. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aleluia. Então, aleluia. Apocalipse 22,14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras. E qualquer que ama e comete a mentira. Se tu amas, tu não inventaste esta história do Kenzie e do Robert Atsushi. Não foste tu o autor desta infame e infeliz história. Historinha da carochinha. Não foste tu que inventaste o falso testemunho, não. Mas tu amas ouvir. Tu crês e amas e defendes com unhas e dentes até à tua morte, se for possível. Que eles são verdadeiros, não é? Estás defendendo. Então tu vais ir para o inferno. Tu vais ficar de fora e depois do inferno vais ser lançado no lago de fogo no dia do juízo final. Vais ser julgado diante do trono branco. Então é hora de te converteres e de te arrependeres. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões e venha sobre vós os tempos dos refrigério. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê em Kenzo Atsushi e serás condenado. Aqui fica a mensagem.